E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube, por isso já peço para deixar seu joinha, seu like, sua curtida. E toda semana, olha, todo domingo, 9 da noite, na TVC, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. Hoje, até que enfim, eu consegui trazer esse homem, meus amigos. Olha, vocês sabem que eu adoro base, né? E não só pela base, mas por toda a história que ele tem no Ceará. Grande João Marcos, João de Ferro, um dos nomes maiores do Ceará nos últimos tempos. Só para vocês terem ideia, meus amigos, são mais de quase 400 partidas com a camisa do Ceará, pentacampeão cearense, Copa do Nordeste, 2 acessos, está entre os 10 maiores jogadores, 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Ceará. Então, olha, meu amigo, aqui tem que estender um tapete preto e branco, tá bom? Estender um tapete preto e branco pro João de Ferro. João, que privilégio. Obrigado por ter aceitado o convite, João. O privilégio é meu, né, Kempis? Então, sempre teve esse respeito muito grande, né, entre as partes. Então, nada mais é digno da minha parte de estar visitando, né, o seu projeto. É um projeto grande, né? Então, a gente fica feliz também pelo seu sucesso. Então, vamos bater um bate-papo legal aí. Massa, vamos falar bastante de futebol, João, sem dúvida alguma. Eu queria que você, já começando a falar, a gente vai falar muita coisa, tá bom, gente? Mas eu tenho que falar num tema que eu acho que ele deve repetir isso umas 150 vezes. Porque ele chegou aqui, só pra vocês terem ideia, ele chegou aqui e já foi perguntar: ó, o homem aí que derrubou o Neymar, ó, o homem aí que... Então sempre tem isso, ainda mais em época de Copa do Mundo. E esse programa está sendo exibido no domingo, na TVC, e a convocação é no outro dia, na segunda. E eu imagino, João, ficou marcado, né? Impressionante, né? Aquilo tudo para você, assim. Não, eu sei, o seu histórico com a torcida do Ceará é muito maior do que isso. Mas quem viu você foi um torcedor do Fortaleza, tá bom? E é para você ver a lembrança, como é grande, como é marcante aquilo para eles. É isso, cara. Foi um episódio, né? Bastante diferente, devido também à minha fala, né? Do final do jogo, do famoso vem Neymar, né? Até então era só uma confusão de jogo normal, né? Entre aspas. Mas aí quando eu dei a entrevista, eu achei que o microfone já tinha sido fechado, ele manteve aberto e eu só tenho um vem Neymar. E aí, né? Essa coisa tomou conta, né? Teve uma proporção muito grande, principalmente dentro da torcida do Ceará, mas é coisa normal, né? Já estamos acostumados, isso aconteceu em 2010, mas é uma coisa que até os meninos na base que ficam brincando, vem Neymar, né? Que eu acredito que os pais contam para eles, né? Então os meninos não eram nem nascidos, mas ficavam pegando no meu pé com esse vem Neymar também. Eu imagino, os meninos todos fã do Neymar, né? Acredita, essa meninada toda fã, e quando vê você que realmente foi um dos poucos que conseguiu marcar, deve ser até uma emoção para eles, né? Tipo, caramba, olha quem tá ali. Deve ter até aquele negócio, olha ali, quem tá ali, o João Marcos tá vindo. Eu imagino, deve ter sido massa, João. João, essa identificação com o Ceará, que eu acho que é impressionante. O Ceará sempre teve, acho que você depois conheceu, o Ceará teve sempre essa identificação com os jogadores, com a garra, né? Com aquele negócio de raça alvinegra e tal. E é incrível como você conseguiu incorporar tudo isso. Não apenas na raça, mas com títulos também, né? São 5 títulos, né? Você é pentacampeão cearense com o Ceará, você tem Copa do Nordeste, 2 acessos, e aquele acesso de 2009, assim, ele é arrebatador em todos os aspectos, porque eu e muitos não acreditavam. Nós não acreditávamos. Quem acompanhou ali, a gente olhava, esse aqui. Aí o PC chega, com o PC vai aqui, já vai embora e tal. Vocês conseguiram, mas você incorporou. E eu acho que até hoje muitos lembram. Se você der uma olhada, o Ceará está passando por essas dificuldades. Se tivesse um João Marcos nesse time, não estava acontecendo isso, não. Cara, a gente foi com o tempo, né? Aumentando, ou melhor, criando essa identificação. E aí a gente começa a entender também a cultura do clube, né? A gente precisa, né, os atletas precisam entender isso, saber onde você está chegando, né? Então, o primeiro jogo que eu vi, né, do Ceará foi a final de 2009, onde Fortaleza foi campeão. E aí eu vi o sentimento de um amigo meu, do André, né, que foi a Thalita, minha esposa, eu, né, o André e o Fábio. E o André, torcedor do Ceará, né, apaixonado. E quando eu vi ele chorando depois do jogo, que o Ceará perdeu o título do Campeonato Cearense, eu falei, cara, o negócio aqui é diferente. Então a gente começa a ver, né, começa a entender o sentimento, né, da torcida em relação ao clube. E aí depois, dentro do clube, você começa a ver os funcionários. E aí foi onde eu consegui ver melhor a forma de
de torcer para o Ceará, que foi quando chegou o Mota, em 2009. Então o Mota viveu muito aquilo. É uma coisa muito intensa que o Mota vive o Ceará. Então você começa a ver esse tipo de comportamento, você começa a entender, e você começa sim a se importar ainda mais com o clube, né? Porque ele tá te dando oportunidade de trabalhar, né? Honrou até onde eu fiquei no Ceará, rigorosamente em dia o salário. Então você começa a valorizar tudo isso aí também, né? Então a gente, dentro daquele grupo, começou a trabalhar com as dificuldades, né? Saiu o Zé Teodoro, depois chegou o PC, né? Então a gente tinha que melhorar muita coisa, principalmente a parte física. Eu era um caso, né? Era mesmo? Naquele tempo já? Fiquei um mês parado depois do campeonato paulista, né? Que eu tinha disputado o campeonato paulista de 2009 pelo Noroeste. Então, quando o PC chegou, eu estava mal fisicamente, né? Saí do time, voltei até no Clássico Rei do primeiro turno daquele campeonato brasileiro, né? E depois ali eu sempre ficava com o pensamento, cara, se tiver que tirar, que tire outro. Né? Então, eu não. Então eu tava procurando meu espaço, então eu me preparei para isso, né? Então, depois que o Heleno voltou de suspensão, né? Ele acabou tirando o Wesley do time, e aí foi quando ele montou o trio de ferro, que foi aquele jogo contra o Brasiliense que nós ganhamos fora de casa. Então aquele acesso foi marcante devido ao tempo, né? Que o Ceará não jogava a primeira divisão, e também pela identificação que aquele grupo criou, né, com a torcida, com o clube. Então esse grupo de 2009 ele é muito marcado, tanto é que a gente conseguiu também um acesso de 2017, né, e conseguiu um acesso também em 2024, mas o grupo de 2009 ele é marcado por causa disso, é da identificação. Mas, João, é justamente isso que eu queria entender um pouco, e se isso vem de berço, vem de família, porque muitos torcedores, e você acompanha rede social, você comentou há pouco tempo também na Jovem Pan, participa lá na Jovem Pan isso, Caio César, a gente, esses jogadores estão sem sangue, esse jogador é mercenário, não joga desse jeito por causa disso e tal. E a sua fala é muito interessante, que você disse, eu percebi o clube assim, eu percebi jogador assim, eu percebi funcionário assim, e você abraçou a causa. Porque outros jogadores percebem tudo que você percebe, mas não tem a mesma personalidade e o mesmo estilo de você lá. Pô, cara, os caras estão fazendo tudo, deixa eu abraçar aqui. Deixa eu me identificar com esse clube. Aí eu queria que você me dissesse, isso é o quê? É de berço? São dos seus pais? São dos seus familiares? Você criou e se identificando? Pô, cara, eu vou dar o sangue pelos caras. Cara, é muito também devido à minha história, né, dentro do futebol. Então, com 19 anos, eu ia parar de jogar futebol. Caramba, João, era mesmo. E aí, conversei com os meus pais. Cara, eu morava com eles, não colocava um centavo dentro de casa e dependia deles pra tudo, né? E aí eles, se quebrava minha bicicleta, eu tinha que pedir dinheiro pra estar arrumando. Então isso começou a me incomodar um pouco, mas minha família falou assim, não, vamos esperar mais um pouco, né? E depois a gente vê o que a gente faz. Então nisso de esperar mais um pouco, né, o time profissional estava fazendo a pré-temporada, né, daquele ano de 2001. E aí eu ia às quartas e sextas-feiras fazer coletivo. Então tinha essa programação, né, de quarta e sexta-feira fazer coletivo. A gente fazia um rateio, né, colocava de gasolina no carro do Chininha, né, do Flávio. E aí o Chininha, o Edi e eu, nós três. Então tinha vezes que eu ajudava no rateio da gasolina e nem participava do treino. Então as oportunidades que eu tinha que aproveitar ao máximo. Então eu começava a treinar bem. Aí comecei a ganhar moral com os jogadores, que os jogadores, né, começaram a me dar moral. Depois a comissão técnica, e aí depois eu fui incorporado ao elenco profissional. Então eu sempre, né, valorizei muito isso, as oportunidades. Então, como o Ceará estava me oportunizando, nada mais digno da minha parte de me entregar. Mas eu acredito que o clube, ele precisa, isso eu comentei enquanto eu estava no clube, precisa de um vídeo institucional. Então, os atletas que chegam, né, os funcionários que são contratados, eles precisam entender o que é o clube. Então, eu batia muito em cima disso. Eu sempre conversei, tanto na base quanto no profissional, com o pessoal, que o clube precisa de um vídeo desse, institucional. Mostrar o que realmente é o Ceará. Né? Se a fase está boa, vai ser dessa maneira. Se a fase está ruim, dessa maneira. Então, o cara precisa entender. Né? Então, eu acredito que pode partir também um pouquinho do clube de mostrar, né, o que é realmente o Ceará. E aí cabe de cada um. A forma de abraçar isso ou não. Então fica muito
É individual essa parada de tá se identificando ou não, de estar se importando ou não, porque daqui a pouco o cara pode ver o vídeo também E nem ligar. e nem ligar, né? Então, se só mais um clube, mas eu sempre falo, o pessoal chega aqui, acha que jogar no Ceará é fácil, não é só mais um clube, né? Então, existe pressão, é um clube de massa, então a pressão que é exercida, se o cara não estiver preparado, ele vai sentir. Mas existe jogadores, então, né? Que chegam... É mais um clube. Não é, gente... E não é, como é que se diz? Não é só porque é o Ceará. É qualquer um para ele, né? Qualquer lugar, qualquer clube ele pode chegar e falar assim, tá, vou cumprir meu contrato e vou embora. Né? Então também tem os caras que estão comprometidos, tenta fazer a coisa e a coisa também não anda. Né? Então, né, daqui a pouco eu sempre vou olhar assim, pô, o clube errou a contratação ou a contratação não deu certo. Então tem isso também que precisa ser pensado, né? Então, por exemplo, assim, o Írio Castilho, quando veio para cá, ele fez um ano muito bom no CSA. Não era só o Ceará que queria, muitos clubes queriam. E chegou aqui e não deu certo. Pô, tá dando certo no esporte, deu certo no Vitória, no Mirassol. Entendeu? Então é isso. Né? Então daqui a pouco a contratação pode não dar certo também. Então, o que explica isso, geralmente? É uma adaptação, o cara não se sentiu bem. Você passou... É claro que você ficou muito tempo aqui, né? Mas você passou por Ponte, Marília, mas você deve ter encontrado vários jogadores, como o Yuri, tal. Ou o contrário também, né? Que vieram desacreditados e quando chegaram no Ceará... Caramba, velho, como tá jogando polo, velho? Tu não jogava nada lá no outro. O Wellington Amorim é um caso também. Pô, bela lembrança do Wellington Amorim. Pô, o Wellington Amorim, eu joguei com ele no Marília. O Wellington Amorim, ele é sensacional, cara. O Wellington Amorim é um dos maiores ídolos que tem na história do Marília. Obviamente é um contexto diferente. Pô, mas o Wellington Amorim jogou bem no esporte, jogou bem no Atlético Mineiro. Aí no Ceará, pra torcida, não foi muito legal, mas pra nós jogadores, o Wellington Amorim era essencial na parte tática. Era mesmo? É lógico, o Wellington Amorim cumpria a função a risco. O Wellington Amorim dava passe pra gol. Tem um episódio que o Wellington Amorim, eu acho que foi contra o Vitória. Nós ganhamos de 1-0. Se eu não me engano, foi o Misael que fez o gol. E aí a gente pegou o Misael depois no vestiário e deu uma chegada nele, sabe? Aí foi. Foi, pô, porque o Wellington Amorim, a torcida tava pressionando ele pra caramba, pegando no pé, ele faz a jogada, dá o passe pro Misael, o Misael faz o gol. E aí todos vão, praticamente todos, né, vão abraçar o Wellington Amorim. Boiadeiro e o Misael foram pra torcida, aí nós pegamos eles no vestiário depois, né, principalmente o Geraldo. Então a importância de ter um líder. Então eu acho que é isso. Então o Geraldo era um líder e aí ele tinha, né, o grupo tinha outras lideranças também que dentro disso aí a gente fazia com que o grupo ficasse comprometido. Cara, interessante você falar sobre esse tema, eu acho muito massa, porque hoje em dia, hoje todo mundo fala sobre futebol, João. Todo mundo fala sobre futebol. Antes falava, mas hoje com as redes sociais, aí fala e às vezes essas pessoas têm voz, né? Acabam formando opinião, influenciando opinião. E aí você conta um episódio desse, pô, o grupo chegou lá. O cara foi comemorar com a torcida, mas não, ele era para ter comemorado com ela. Então, eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, que algumas pessoas não entendem o que é um vestiário. E eu queria muito que você pudesse ser isso. Quando você tem uma liderança, você vai lá, ó garoto. Ó, Misael, deixa eu dizer aqui uma coisa pra ti. Pô, o cara se sacrificou aqui pra ti, velho. Tu tá lá, por que tu não... Eu queria muito que pudesse... Não, é óbvio que deve ter tido inúmeros outros episódios. Sim, com certeza. Mas é interessante você lembrar sobre essa parte aí da liderança. Cara, todo grupo tem que ter, né, um líder, é uma referência. Existe o líder que é referência técnica, existe o líder que é referência comportamental, né? Então naquele grupo tinha vários, né? Então é extremamente importante você ter um, dois, três caras, né, com esse perfil no vestiário. Então eu acredito que tem gente que fala muita coisa também, como eu sempre falo, né, o respeito, toda opinião. Todo e qualquer tipo de opinião a respeito. Aí cabe a mim concordar ou não. Okay. Né? Então, acredito que a democracia também é isso. Sim. Mas eu vejo muitas pessoas falando de um ambiente com muita autoridade que eles não conhecem. Né? Então, é isso, é aquilo. Então, eu vejo muita gente falando muita coisa, de muita gente, com muita autoridade, e ao meu modo de ver, não conhece, sabe? Então, muita gente também que fala e não aponta a solução. Muita gente que só fica falando, só fica cornetando e não tem solução para absolutamente nada. Né? Mas acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas, cara, vamos lá, aponta uma solução. Já identificou um problema? Então aponta a solução. Então a gente não vê as pessoas fazendo isso. Então, o que eu falo,
Muita gente falando de uma coisa que não conhece. Como é que vocês lidavam com isso? Como é que vocês lidavam no grupo quando vinham as críticas, quando vinham as dificuldades? Vocês liam? Claro que ali, você, há pouco tempo, 2017, 2016 e tal, você estava 15, não é tão longe, são 10 anos, 11 anos. As redes sociais hoje estão muito mais fortes, sem dúvida alguma. Mas como é que vocês lidavam quando vocês assistiam Globo Esporte, por exemplo? Tinha alguém lá, rapaz, caramba, velho, pô, não foi assim, estão detonando. Vocês reagiam de uma boa? Aquilo te dava uma motivação? O que é que vocês faziam quando havia essas críticas fortes? Isso vai muito de cada um, né? Okay. É muito individual. Eu não lia, não ouvia, não assistia. Você era daqueles que preferia não... Nada, focava no meu trabalho. Então o PC usava uma expressão de mídia espontânea, né? Acredito que era essa a expressão. Tipo assim, se você tá bem, você tá jogando bem, se você tá bem na tabela, vamos falar bem. Total. Entendeu? Então se você tá mal, cara, não tem o que fazer, vai receber crítica. Então você não absorver isso, nem elogio e nem crítica, né? Então você continua focado no seu trabalho. Eu passei por um momento de bastante crítica em 2014, né? Até o Danilo Queiroz fez uma matéria comigo perguntando o que eu achava das críticas. Eu falei, cara, as pessoas podem falar o que quiser, né? Então eu tô focado no trabalho, eu tô focado em ajudar o Ceará, tô focado em ajudar o clube. Então o que as pessoas vão falar, se vai falar bem, se vai falar mal, pra mim não tinha muita importância, até porque, né, não tem nada que possa falar que você, né, tenha que absorver, porque, cara, então eu depois de um tempo que eu ouvi uma frase, né, eu li uma frase, e eu deveria ter ouvido ou lido ela no início da carreira. Qual é? Né, que é você não absorver críticas de pessoas que você não pediria conselho. Então, segue trabalhando. Então, se vai falar bem, se vai falar mal, não importa. Continue trabalhando, que se as coisas estiverem ruins, elas vão melhorar, e se as coisas estiverem boas, você trabalhar mais forte ainda para que possa permanecer por mais tempo. Mas você, assim, João, a gente vendo desse lado, você foi um cara sempre muito focado. Eu pelo menos não lembro de você bate-boca, nem com torcida, nem com imprensa. Você foi um cara muito sério, muito sereno mesmo nessa parte. E eu acho que você pode até não ter lido a frase no início da carreira, mas eu acho que você conseguiu de boa segurar. Mas isso também acho que tem um pouco da família também, que te deu um suporte para você se segurar? Eu sempre tive, né, esse suporte. Então, acabava jogo, antes de jogo eu sempre estava conversando com os meus pais, né? Minha esposa também é um suporte muito grande que eu dei dentro de casa, né? Então, eu acredito que um episódio que ficou marcado, né, foi 2014, né, que nós jogamos contra o Picasa. Sim, beleza. E com aí, Lulinha? Foi com Lulinha, foi comigo, né? Então, verdade, João. Né, tinha um amigo meu que era próximo, né, do pessoal da Série Amor. Então, pô, João, os caras só estão falando o seu nome, chega esperto. Eu falei, não, pra ficar tranquilo. Então, quando eu desci no aeroporto, a pressão foi muito grande em cima de mim, né? Então foi dedo na cara, foi peitada, só esperando, acredito, que uma reação para desencadear alguma coisa um pouco mais séria, né? Mas isso a gente atravessando, né, para ir pegar um táxi, né? Passei, né? Foi tranquilo, veio o Thiago Campanharo, né, que me auxiliou bastante. A gente estava junto com o Lulinha também. Então ele, o Lulinha e o Thiago, a gente, né, estava junto. Mas o que marcou mais dentro dessa confusão, né, foi o ouvido na época do presidente da Ceará Chopp, o Alfredinho, que eu era o câncer do Ceará. Cara, para você ouvir isso, né, sabendo da forma que você se entrega, da forma que você trabalha, então você passar por uma fase ruim, pô, ela é normal. Sim. Né? Claro. Então ela é normal. Então, pô, eu joguei 8 anos e meio no Ceará, obviamente ia ter um momento ruim. Né? Então você criticar, falar que tem que sair do time, né, falar que tem que ir embora do clube, pra mim tá tudo bem. Agora, você ser chamado de câncer do Ceará, pô, isso aí machuca. Machuca e machuca bastante, sabe? Então é complicado por causa disso. Mas tem que continuar, cara, né? Então eu nunca tive
nenhum problema com imprensa de bater boca, né, com torcedor de bater boca. Eu ouvi calado, porque tava bastante, né, muita gente tava, então deu para ouvir bem. Então quando você tem 5, 6, 7 caras falando junto com você para falar isso aí, ele é um pouco mais fácil. Eu imagino, cara. Nossa. Né? Ainda mais você, né, com toda a sua dedicação. Então entra dentro disso, sabe? Então 5, 6, 7, 8 pessoas, você tá em volta dessas pessoas e falar isso aí pra você é mais fácil. Como é que você resolve mas acredito que se tivesse, né, sozinho, dificilmente falaria isso, né? Mesmo no calor da raiva ali, da emoção que ele tava sentindo, do sentimento, não sei. Mas enfim, são coisas que machucam, mas a gente tem que continuar, né? A vida tem que continuar. Então eu ouvi, né, muitas coisas também dentro da imprensa, né, até incitando, sim. né, o Ceará vai chegar a tal hora, hein, no aeroporto e tal. Então a gente ouvia isso aí, mas quando a gente ouvia isso, para esse canal a gente não dá mais entrevista enquanto não se retratarem. Aí se retratam, mas sabe que é da boca para fora, a gente sabe que não é sério. Né? Então existe também esse tipo de maldade em alguns, a gente não pode generalizar, tem pessoas assim que trabalham sério. Né? Então são pessoas que gostam disso, criam um personagem, mas não sabem a consequência que isso aí pode ter. Né? Então daqui a pouco o cara tá indo buscar o filho na escola e tá recebendo pressão de torcida. Porque alguns da imprensa estão incitando isso e os caras não sabem que tem consequência. Então os caras são inconsequentes, em relação a isso também. Eu imagino, tanto que vocês... É uma situação muito complicada para vocês. Vocês são pessoas públicas e envolvem com paixão, né? Sim. Paixão exacerbada. Quando o time tá bem, nossa, espetáculo. Mas quando tá mal, deve ser difícil ir até para um shopping, levar o filho pro colégio. Você deve ter passado por isso, né? Sim. Pra levar o filho pro colégio, como é que deve ser? Não, dentro disso não. Eu nunca tive esse tipo de problema, né? Em colégio, em shopping. Ah, não? Ainda bem. Até porque também tentei sempre me preservar, né? Então... Você sabia o momento certinho? Lógico. Não era daqueles que ia se expor, pô, o time tá mal, eu vou dar uma volta no shopping com meu filho? Não, de você dar uma volta no shopping, de você sair pra jantar, pô, tá tudo bem, não é possível que, pô, por causa de um momento ruim, você tem que se privar disso também. Né? Então você precisa ter a sua vida com a sua família. Total. Né? Então você precisa saber também, as pessoas precisam saber separar também esse tipo de coisa. Agora, se o time tá mal, se você não tá jogando bem, e aí você, pô, começa a sair, começa a beber, começa a fazer esse tipo de coisa, você também dá armas para que as pessoas possam te abordar de uma forma diferente. Então eu acho que existe contexto para as coisas, né? Então, mas assim, quando o momento estava ruim, pô, a gente tem que ir no shopping, então eu via sempre um horário que era mais tranquilo. Perfeito. Então era tudo também muito estratégico para que a gente não precisasse passar, enquanto tá eu passando por alguma situação tá tranquilo, mas quando eu coloco a minha família, minha esposa e meus filhos, então já fica um pouco diferente, então daqui a pouco você pode ter uma reação que não é a correta. João, você falou aí no PC, você passou por vários treinadores no Ceará. Tem algum especial assim que você disse, pô, cara, isso aqui, não tô falando que foi o melhor, você pode ter tido outros, muitos, mas um que te marcou, esse cara, esse aqui foi muito importante na minha carreira, principalmente no Ceará, ou durante o seu período antes do Ceará? Cara, eu vejo que todos somaram, né? Algumas coisas, especialmente na parte motivacional, né? O Ricardinho também, leitura de jogo, mas o Sérgio Soares eu gostava muito pelo modelo de jogo, né? Então foi o que mais me marcou. Então eu, né, enquanto treinador na categoria de base, algumas coisas que ele ensinava pra gente, que ele ensinou pra gente, melhor dizendo, eu tentava aplicar dentro de um contexto de categoria sub-13, sub-14, né? Principalmente pressionar, principalmente ter coragem para botar o time para jogar para frente, né? Então o Sérgio Soares, dentro desses treinadores aí, foi o que mais me ajudou para eu também, né, tá criando alguma identidade como treinador. Como é que você lida hoje quando você vê treinadores que não fazem, por exemplo, isso que o Sérgio faz? Pelo contrário, faz outro estilo. Você respeita, você entende, você acredita que seria melhor de outra forma? Porque hoje, João, a gente... Eu acredito que, pelo que você falou do Sérgio, né, você gosta desse futebol um pouco mais para frente, mesmo você sendo falando, mas esse estilo de jogo que o Sérgio impôs e você lembra com muita alegria. Queria que você pudesse me dizer como é que você vê hoje esses treinadores, principalmente na base. O que você enxerga hoje na base?
É difícil, né? Eu acredito que cada um tem sua filosofia de trabalho, né? Mas eu acredito que o pior disso tudo é o clube não ter um modelo de jogo, não ter como que se diz? Umas coisas uns processos, né? Modelo de jogo relacionado também a conteúdo de trabalho, Ceará não esse tem, tipo de coisa. Você percebeu lá que... Eu acredito que tem um norte, né? Mas assim, tinha liberdade, entendi. né? Para fazer Perfeito. as coisas. Porque assim, você tem um modelo de jogo, né? Um perfil de atleta. Daqui a pouco a gente pode até entrar um pouco nisso, né? Mas você tinha essa liberdade, principalmente o Sandro. O Sandro dava essa liberdade. Ele gostava de ver um time bem organizado e principalmente jogando, né? Então, aí também tinha a estratégia de jogo. Tinha jogo que daqui a pouco você tinha que mudar um pouco, né? Devido ao outro time ser, né, fisicamente mais forte. Então você tinha que deixar um time um pouco mais maturado. Então tinha todas essas situações, mas em termos de metodologia, todo clube precisa ter isso. Até para direcionar também o treinador para formar esse atleta, né? Não só para o clube, mas também para o mercado. Você percebe que isso o Ceará tem condições de fazer? Você vê nesse período que você teve lá, o trabalho que você fez, cara, eu acho que se eles conseguirem ajustar alguns planos aqui, é possível que cresça e tenha esse modelo. Cara, tem condições de fazer, né? Tem uma estrutura muito boa, né? Tem um profissional muito bom na área de mercado, que eu acredito que ele tem até perfil para ser coordenador técnico, né? Que é o Diego Ângelo. É muito bom, Diego Ângelo. Muito bom. Eu já tinha conversado com ele sobre isso antes de eu sair. Falei, cara, eu acho que você tem perfil para ser coordenador técnico, né? Mas ele está como coordenador do mercado, que também ele faz com excelência isso aí, né? Tanto é que ele foi pro profissional, né? Depois ele foi pro São Paulo e agora retornou. Então eu acredito que tem sim, né, margem para evoluir, mas a gente olha que dá para ser diferente em algumas situações, sabe? Por exemplo, a gente vê hoje os meninos em evidência, né? O Melk, a gente vê o Gilmar, a gente vê o João, o Giulio. Então o Gilmar e o Melk, né, criados dentro do clube, e o João e o Giulio, né, para análise de mercado, os meninos que foram captados. E tudo isso aí também na base faz parte, né? Só formar esse mercado, ele precisa estar ligado para trazer bons valores para o Ceará, né? Tanto é que conseguiram trazer os dois, né? E para esse jogo contra o Atlético Mineiro, né, Pedro Esli e Enzo Ludovico, né, que também são do mercado que foram relacionados. Então, mas, né, algumas coisas também que são ditas, eu vejo também que não é verdade. Por exemplo? Né, por exemplo, da parte maturacional de atleta. Né, então, eu tinha uma briga muito grande dentro da categoria, né, as menores, porque eu gosto de jogador técnico, né? Então, geralmente, os melhores tecnicamente são os menores. Ah, é? Interessante. Geralmente é isso, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre uso esse exemplo, né? Para exemplificar bem, né? O porquê que eu tinha 30 atletas na categoria. Né? Então, eu sempre trabalhava com 3 times. Então, eu tinha, obviamente, um time... o primeiro e segundo time de nível técnico bom, mas um pouco... fisicamente um pouco mais forte. Né? Então eu tenho um terceiro time que era fisicamente menor, mas tecnicamente bons. Então eu sempre tinha dentro disso, porque assim, esses pequenos vão crescer e vão continuar bom tecnicamente. Então eu tentava potencializar para que esses meninos pudessem ali na frente desenvolver força, mas já tecnicamente e taticamente já entenderem o jogo. Então a minha maior preocupação também era fazer com que os atletas entendam o jogo que eles jogam. Porque eu acho que é por isso que tem tantas escolhas ruins dentro do jogo, porque eu acredito que não entendem o jogo que joga, né? Então, quando eu ouço falar, não, a gente se preocupa com os meninos menores e tal, cara, não é assim. Não é. Né? Não é assim. Né? Então, tem casos que seguram sim, mas tem casos que o menino é muito pequeno e não é aprovado, ou pedem para ser mandado, pede para mandar a menina embora porque é pequeno. Então não vem com... Eu fico olhando assim e falo assim, pô, não é possível, cara. Que estão falando isso, assim, sabe? Mas, assim, eu olho, sei que não é, né? A verdadeira realidade, mas se as pessoas acham que tem que se comportar dessa maneira, pra mim tá tudo bem também. Caramba, e o que faz numa situação dessa, João? Como é que se lida com isso? Quando você pega um garoto, por exemplo, tecnicamente muito bom e...
Cara, eu tento segurar ao máximo. Tento segurar ao máximo, principalmente porque assim, a gente geralmente disputavam 2 competições, né? Então, quando você jogava um Clássico Rei, você jogava contra o Floresta, que geralmente são meninos fisicamente mais fortes, né? Então, você levava esses meninos fisicamente também, né? Parecido com esse perfil. Então, depois a gente tinha um time, daqui a pouco, tecnicamente mais fraco e também fisicamente mais fraco. Então, aí sim, eu oportunizava esses meninos para jogarem, até para performar também. Porque se eu coloco esses meninos contra os maiores, aí sim eu ia dar arma para que esses meninos pudessem ser dispensados. Né? Então, eu tenho um exemplo do ano retrasado, né? Categoria 2011, que a gente jogou as quartas de final contra o Juazeiro. Né? E eu falei para a minha comissão técnica, eu vou levar o primeiro e o terceiro time, não o segundo. Eles falaram por quê? Eu falei, porque a gente vai jogar no campo sintético, nós vamos ter mais a bola e eu preciso ter os meninos que sejam mais assertivos nas ações, principalmente em passe, né, e manter a posse. Então a gente começou um jogo 0-0, deu 15 minutos da parada, eu com o primeiro time, fisicamente mais forte. Não era tecnicamente ruim. E aí quando deu a parada, eu troquei dos 10 que entraram jogando, eu troquei 9, deixei só o Kaique parar. Então, antes dos 25 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para nós. Caramba! Né? Então, eu também tentava usar de forma estratégica esses meninos. Né? Então, foi os que sustentaram para dar vantagem para o segundo jogo. Você era sub-13? Sub-13. Sub-13. Cara, esse Kaique Pará, eu já soube que é... O Ceará tem tudo para... Ele é bom mesmo? Tem, ele é muito bom. Muito bom. Ele era do Santos. Né? Então, depois que mudou a coordenação, ele acabou sendo liberado. Mas... depois dele, ele passou uma semana no grupo de avaliação, né? E aí comentaram dele e ele foi fazer a avaliação, né? Desculpa, foi fazer o coletivo contra a categoria, né? E eu vi que ele se destacou. Chamei ele para a categoria e aí na outra semana ele começou a treinar comigo. Ele ficou de segunda a sexta no grupo de avaliação, na outra semana ele começou a treinar comigo. E aí, na segunda e na terça dessa semana que ele começou a treinar comigo, 3 pessoas me ligaram para perguntar sobre ele. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Chamei ele na quarta. Falei, cara, você era da onde? Comecei a entender a história do menino. Pô, era do Santos e tal, não sei o que. Pronto. Então, aí, em 3 dias eu aprovei ele na categoria. Né? Eu sempre usava ele de forma estratégica, né? Principalmente no Clássico Rei. Então, nós jogamos 6 Clássico Reis naquele ano, empatamos todos. Né? Mas assim, eu tinha 2 perfis de atleta, né, de meia. Tinha então o Marcos André, que muita força, muito arraste, né, e tinha o Pará, que é extremamente técnico e inteligente. Então eu poderia usar o Marcos por dentro, né, na meia, e poderia usar o Marcos nas 2 extremas. Então quando dava ali mais ou menos 22 do primeiro tempo, eu tirava o Marcos para ele recuperar, para ele jogar o segundo tempo, e colocava o Pará, que é onde tinha mais espaço, onde eu ia ter mais bola e mais controle do jogo. Então, de forma estratégica, eu deixava ele no banco. Ele merecia a titularidade. Alguns jogos, obviamente, ele jogava titular. Mas aí depois ele foi pedindo passagem, aí não tinha como. Agora ele tá um absurdo, né? Não, ele é muito bom, mas eu tenho medo, né? Então, porque assim, é um menino que precisa respeitar as etapas. Tecnicamente muito bom. Isso eu tava louco para conversar com você sobre isso. Dá para respeitar, João? Como é que a gente consegue lidar com um garoto desse? Que a gente claramente, pelo que eu ouvi lá do Ceará, claramente o menino, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Sim. Como é que segura? Como é que consegue segurar? Tudo é de forma estratégica. Eu acredito muito nisso, né? Desde quando eu fiz meu primeiro curso de gestão, tudo precisa ser feito de forma estratégica. Né? Até a ascensão de atleta para alguma categoria de cima. Então, a pressão da família, empresário. Ele já deve ter até empresário. Com certeza. Então, menino bom assim tem. Menino bom assim tem, meninos de 12 anos, 13 anos, os empresários maiores, os caras estão tratando direto com a família. Caramba. E os outros maiores que eles têm, eles já colocam a equipe deles para gerenciar. Então os caras maiores já estão indo direto nos menores. Então eles estão pegando os meninos o quanto antes. Né? Então, assim, é explicar o processo. Desde que você tenha um planejamento de carreira para esse atleta, você explica o processo para a família, você explica o processo para os pais, para a família e para o empresário, e para o garoto. Né? E coloque isso em prática, porque não fique só na palavra. Aí ele tem confiança em vocês. É você vender uma coisa. Né? Então você precisa ter
Tudo isso. Então, no momento que respeita, né, principalmente as questões, daqui a pouco ele está com uma questão física interessante, questão técnica interessante, mas ele não está pronto para subir para uma categoria acima, porque o fator mental dele ainda não está legal para absorver tudo. Tem um exemplo dentro do clube, que é o Davi. Foi convocado para a seleção brasileira, com 17 anos ele subiu para o profissional. O Davi descia para a base, ele não era titular no 20. Então eu nunca vi muita lógica em relação a isso. Entendeu? E você acha que foi? Queimaram alguma coisa? Total. Não acho não, eu tenho certeza que queimaram. Mas por que você acha que queimaram? Uma exigência do profissional, uma exigência do 20? Cara, porque assim, no momento que você tem um menino de 17 anos, 16 anos na época, para 17, que é convocado para a seleção brasileira. Acho que era uma vontade muito grande de expor e acabaram deixando ele de uma forma. Você colocar um ativo no profissional e tal, beleza, cara, daqui a pouco você coloca o Davi lá para fazer um outro treino. Né? Então o Davi tá no 17, eu boto ele para jogar no 20. Ok. Pô, porque ele não é o Neymar que vai sair do 17 e vai pra... Entendeu? Pô, tá um exemplo claro agora do Robinho. Isso. Entendeu? Claro. Do Robinho, fiz até um post em relação a isso. Entendeu? Porque daqui a pouco não respeitaram. Né? Aí entra a questão contratual. Total. Que renovaram com o menino prometendo uma coisa, daqui a pouco para ter mais minutagem, agora não tá tendo. E entra a frustração, e aí como é que a cabeça desse menino vai estar agora? Porque ofereceram, parece que o 20 para ele não quer. Né? Então entra tudo isso. Tudo isso. E se fizer assim, de forma estratégica, a gente, na época que eu trabalhava no Ceará, montou uma geração 2011 muito interessante, né? Que é o Sub-15 hoje, uma geração legal, que está muito bem na Copa do Brasil. Né? Então são meninos ali que eu acredito bem trabalhados, têm, né, total condições de dar um retorno técnico para o clube e também financeiro. Continuando falando da base, eu volto já para a gente falar mais da época do profissional e do profissional, João. Mas só para falar. E aí, João, eu queria só entender o seguinte. E como é que faz? Beleza, você está com a geração 15 boa aí, você citou o Robinho, mas o profissional está ali, desesperado. Cara, eu preciso de alguém. Como é que vocês fazem? É o profissional que tem que respeitar? É o departamento profissional? Gente, eu tô com um garoto aqui, mas não dá pra gente colocar agora. Espera aí um pouquinho. Tem que haver esse diálogo de vocês lá da base com o profissional, ou isso já pode passar pela diretoria? A diretoria chega e impõe alguma coisa ou não? Esse diálogo ele tem que acontecer. Ele é essencial para que isso aconteça, né? E tenha sucesso, né? Essa ascensão dos meninos. Mas daqui a pouco vem uma imposição também da diretoria, aí não tem o que fazer. Mas também precisa deixar claro, né? Assim, ó, estão subindo, mas está faltando isso, isso e isso. Certo? Então também já deixar claro, e principalmente a base se blindar em relação a caso alguma coisa dê errado. Então eu sempre falo, né, da questão do Melk. Melk está muito bem, graças a Deus. Né? Espero que ele jogue cada vez mais e melhor. Mas ele vai oscilar uma hora. Total. Né? E vai acontecer, e é normal, e é natural. Agora é entender de que forma que a torcida vai também se comportar quando esse garoto oscilar. Se vão começar a acertar porrada no moleque, daqui a pouco vai, não era tudo isso também. Entendeu? Então vai entrar muito dentro disso. Então o Jonathan passou por isso. Verdade. O Jonathan passou por isso. Lembrado. Então, ele, quando ele teve essa ascensão ao profissional, começou muito bem. Daqui a pouco teve alguns jogos que não foi muito legal, e é normal essa oscilação, desculpa. Né? Então, de que forma que a torcida vai se comportar também em relação a isso? De que forma que o clube também vai se comportar, se vai blindar o garoto ou não? Uma dúvida que eu tenho muito grande é, por exemplo, você lembrou do Jonathan, o Melk também. Quando chega uma proposta, por exemplo, chega uma proposta de um time gigante lá de cima, que está mais próximo da Europa, alguma coisa assim, como é que você acha que deve ser o trabalho de conversar com esses meninos, com os pais? Pais, olha, a gente está aqui com estratégia, não vá agora não, segura. Ou então, o contrário, olha, eu acho que agora é o melhor momento. É uma oportunidade, o trem está passando, é melhor vocês subirem. Como é que vocês lidam com isso? Vocês lá para conversar com familiares e com o próprio jogador, quando vem aquela famosa proposta? Eu acho que tem, né, casos e casos, né? Por exemplo, assim, entender se o Jonathan ele tinha margem para evoluir ainda. Sim, né? Então,
vai entrar também da questão de você tentar valorizar um ativo seu. Então tem exemplo no Fortaleza de tentar valorizar ativo e não ter conseguido devido ao descenso. Total. Então entra tudo isso aí também, e você não tem controle às vezes sobre isso. Mas se você tem certeza que esse atleta tem margem para evoluir, então você segura e tenta valorizar, mas é um risco. É um risco. É claro, não tem pra onde Tudo correr. é um risco. Tudo é um risco. Então, já teve exemplo na base de menino que foi artilheiro da Copa do Brasil. Eu nunca vi, que ele tinha projeção para jogar no Ceará, mas em outros clubes sim. Caramba. Então perderam o time de fazer negócio com ele. Então o clube acabou perdendo a valorização desse ativo naquele momento. Então é uma linha muito tênue. Ou seja, não é tão fácil como a gente imagina. Por que não vendeu o menino? Não é assim entendeu? Tão simples. Isso. Então aí vai entrar, assim, vendeu o menino, vendeu o barato, a preço de banana. Tá, mas daqui a pouco esse moleque entra e faz o ruim, poderia ter vendido por aquele preço, agora desvalorizou, Então é difícil. É difícil se você tá numa posição que você precisa tomar decisão. Então, por exemplo, assim, você pode vender e segurar uma porcentagem. David Ricardo foi assim, Jonathan foi assim, que então são os últimos cases aí de sucesso, Arthur Cabral, que foi o clube ainda ganha, com toda a negociação dele. Mas é difícil você se colocar nessa posição. É muito complicado. Eu queria que você me falasse, eu queria muito que você respondesse, o que foi que houve afinal? Por que você saiu? O que aconteceu, João? Tem uma pessoa, o Mota estava aqui, uma vez eu entrevistei o Mota, ele disse, cara, precisa de jogadores identificados com o Ceará lá na base, pra gente entender, pra gente buscar esses meninos, pra vestir a camisa do Ceará. Quando você tava lá, muitos torcedores, muitas pessoas que eu conheço, esse cara, pelo menos o João Marcos tá lá. Ele é um cara identificado com o clube, ele é torcedor do Ceará, eu tenho certeza que ele vai escolher o melhor pro Ceará. Aí quando a gente vê você saindo, aí a gente começa, rapaz, o que será que aconteceu? O que aconteceu? Sim, foi um desgaste, assim, com o tempo. Então, eu penso o futebol diferente, principalmente da direção da base. Não estou falando do Sandro. O Sandro, a gente tinha um alinhamento muito bom. O meu alinhamento com o Sandro, ele sempre foi muito bom. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sandro, por ter me oportunizado. Eu era auxiliar de categoria, e aí quando o Davi Lopes foi pro futebol feminino, ele me chamou perguntando se eu queria ficar com alguma categoria. Então foi o cara que me oportunizou a ser treinador. Então a gratidão pelo Sandro ela é muito grande. Mas aí vem uma esfera um pouco acima, de desgaste, de somente cultura de resultado. Você percebe isso? Não, percebo não, isso é verdade. É mesmo. E não é só aqui no Ceará. Essa é verdade. Aí fala assim, o futebol brasileiro não forma mais. Forma, mas não com a mesma proporção que formava antes. Então a gente acabou de comentar sobre o mercado de base. Na minha época não existia. Obviamente as coisas mudam. Obviamente é outro contexto, mas não tinha mercado de base. Então a gente treinava para chegar no profissional desse time. Total. Então tem alguns empresários que usam os meninos para usar o Ceará como ponte para algum outro lugar. Então, em relação a mim, foi um desgaste que eu penso muito em formação, penso muito em oportunizar atleta, penso muito em melhorar os meninos individualmente. Esse é o meu papel, melhorar eles individualmente para colocar eles pronto na categoria de cima. Aí quando não vinha resultado, vinha sempre uma pressão, que o time era uma vergonha, que time isso, que time aquilo. E a geração era muito boa. Então, daqui a pouco a gente só treinava no campo sintético, e aí eu cobrava um pouquinho para treinar no campo da grama natural, porque a gente dificilmente jogava, só jogava ali, na grama sintética, e jogava mais em grama natural, nos outros lugares que a gente ia ter jogo. Então começou a desgastar. Então, num ambiente que geralmente todos são amigos e falam a mesma coisa, e você tem um cara que bate de frente, que é chato, que tem uma opinião diferente, entendeu? Isso começa a incomodar. Então começa a incomodar a supervisão, Essa supervisão começa a passar para
para a coordenação que chega na direção. Né? Então eu acabei encontrando o Ricardo, né, no profissional, dizendo que estava tendo problema comigo porque eu não gostava de ouvir. Mas eu ouço todo mundo. Cabe a mim absorver. É como um filtro. Se eu acho que isso vai ser válido para mim, beleza. O problema é que quando falavam não tinha uma opinião contrária. Então todo mundo estava muito bem alinhado em relação a algumas coisas. Mas eu não funciono assim. Então gerou um desgaste também em relação ao meu comportamento. E quando eu errei, eu pedi desculpa. Eu não tenho problema em relação a isso. Né? Então daqui a pouco eu tenho uma ação mais reativa, que daqui a pouco eu falo assim, pô, cara, isso não foi legal. No outro dia eu procurava a pessoa e pedia desculpa, e eu não tenho nenhum problema com isso. Né? E pedia de coração mesmo. Né? Mas aí depois, né, com o descenso, acabaram me desligando do clube. E aí quando eu tive uma conversa com o diretor, eu perguntei, a minha liberação do clube, ela foi somente um número ou porque eu não estava entregando? Então essa foi sempre a minha dúvida. Então eu estava entregando. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Né? Então começaram a me colocar, né, em situações que aparentemente eu não ia gostar, né, e ia pedir para sair. Né? Pelo menos foi o que aparentou para mim. Então eu era treinador de 2 categorias, eu fui desligado, porque eu tinha entregue o Sub-12, que estava muito desgastante, já estava indo para o 3º ano com 2 categorias, eu não estava conseguindo potencializar a categoria 13, nem a 12, da forma que eu acho que eu poderia fazer, né, estando com uma categoria só. Então, né, aí me colocaram na análise de mercado, e eu comecei a fazer um trabalho legal com o Diego Ângelo, e aí daqui a pouco começa a conversa. O João tá na zona de conforto. Caramba, foi mesmo, foi desse jeito. Está entendendo? Então, cara, tava tudo fazendo, né, para que eu fosse liberado. Então, algumas situações foram criadas. Então, eu tentava liberar atleta da categoria e não consegui liberar. Porque o coordenador tinha uma relação próxima com o atleta ou com a família do atleta. Então, tinha tudo isso também. Né? Então começou a gerar desgaste, as pessoas queriam, coloca isso para jogar, não funciona assim porque esse aqui tá melhor. Então no momento que viram, melhor dizendo, que não tinha esse tipo de conversa comigo, era tudo meritocracia, e principalmente eu rodar o grupo para oportunizar todos, armaram alguma coisa para me tirar. Cara. Entendeu? Então, para que fique claro, em relação ao presidente João Paulo, a gratidão muito grande. Um cara que sempre me respeitou, uma pessoa que sempre me ajudou. Tanto ele quanto o Robson. Então o Robson me pagou o curso de coordenador técnico. A licença B, hoje eu posso externar isso, eu ganhei do João Paulo. Então, mas não é só isso, não é porque eles me deram alguma coisa. Foi porque eles me oportunizaram também e principalmente me trataram com respeito. Eles me trataram com respeito. Então, eu peguei os 3 presidentes do Ceará, o Evandro, o Robson e o João Paulo. O João Marcos, pessoa, não tem absolutamente nada a falar deles. São pessoas que me trataram muito bem. Mas algo aconteceu lá. Eu percebi que você não quer falar o nome das pessoas. Acho que também não aí é com você. De que armaram para você e para você sair. Não vamos colocar assim, armaram. Né? Eu não sei se armaram é a palavra correta. Né? Mas, assim, criaram algumas situações, assim, sabe? Que me deixaram exposto. Né? Principalmente a situação quando eu fui liberado das categorias. Que eu tinha um clássico rei numa segunda, com o Sub-12 na Copa Manjadinho. E coincidiu de estar jogando Norte e Nordeste de futsal. Okay. E eu cheguei pro coordenador e falei, junto com a minha comissão técnica, vai conflitar a semana de treino que antecede o Clássico Rei com o Norte e Nordeste de futsal. Não, a prioridade é campo. Falei, beleza, confiei nisso. Os meninos treinaram comigo na segunda e não treinaram mais. Só os que não iam pro jogo, né, que treinaram comigo. Então eu dava treino para 10, 12 meninos somente. Né? E aí os outros ficaram jogando Norte e Nordeste de futsal e jogaram a final na segunda. Então eu joguei no domingo,
Então eu joguei o Clássico Rei na segunda de manhã, 9 e pouco da manhã, com um time que eu não dei treino durante a semana e estava desgastado devido à competição de futsal. E aí jogamos, perdemos o jogo de 2-1, dominamos o jogo, mas o que vale é resultado. Sim. Então o nosso goleiro no primeiro gol, ele acabou escorregando, no segundo gol acabou escorregando, no primeiro o atleta nosso foi chutar a bola bateu no garoto do Fortaleza e foi pro gol. Caramba. Fizemos 2-1 depois na sequência, e aí perdemos chances, criamos bastante, dominamos o jogo, mas acabamos perdendo. Quando foi na terça-feira, mandaram mensagem, cheguei mais cedo no clube e aí acabaram me desligando. Então foi isso. Entendeu? Meu desligamento da categoria foi essa situação. Você tem esperança de voltar ainda? Você voltaria se chamasse? Mudando alguma coisa? Imaginemos que o clube suba, ano que vem precisa de mais. Porque assim, o meu ciclo no Ceará, eu acredito que ele estava se encerrando, né? Eu não acredito que poderia... Eu acredito que eu tinha mais esse ano, isso era um sentimento meu, entendi. Né? Mas esse ano de 2026 dentro do clube, aí depois sim, eu acredito que estava na hora de encerrar. Mas as coisas aconteceram antes, então quem sou eu para questionar a vontade de Deus, né? Eu acredito, eu coloco muito disso, ou o que Deus permitiu. Né? Então a gente começa a ver outras situações também. Né? Então a gente tenta entrar em outra área, tenta trabalhar, né? E criar algum projeto. Então a ideia é essa também. Mas principalmente criar um projeto para que as pessoas entendam que é formação. Não é rendimento, não é nada. Então a gente vai tentar formar garotos, para que esses garotos sejam sim oportunizados, mas eles estejam preparados para a realidade de futebol que realmente é. Que os pais não entendem, então como é que funciona o processo. Então o papel é isso, desse projeto, é explicar realmente o que acontece. Daí eu não fecho as portas de maneira nenhuma para nenhum lugar, né? Tanto é que a minha relação com o Sandro ela ainda é muito boa, né? De respeito, como eu disse. Mas hoje, né, principalmente esse ano, eu não penso em voltar, até porque são as mesmas pessoas, eu acredito que vai ser o mesmo ambiente. Total. Então eu não acho que hoje vale a pena eu voltar para o Ceará, não. Vamos saber. Falando um pouco profissional, nós estamos na reta final. Meu Deus, passou tão rápido e a gente não conseguiu falar ainda do profissional. João, como é que você está vendo o Ceará esse ano, João? Você acha que consegue subir? Como é que você dá uma olhada? Eu acho que precisa, né, pensar por etapas. Né? A primeira coisa é melhorar. Melhorar. Elenco? Não, eu acredito que um todo. Né? Eu acredito que começa a melhorar, né, com as vitórias. Precisa ter uma sequência de vitórias. Então você começa a diminuir um pouco a pressão, né? Principalmente dentro do campo, que é o carro-chefe. Né? O que acontece extra-campo é diferente. Né? Não tem que estar entrando para dentro do campo, porque se estiver entrando para dentro do campo está errado. Né? Então, se você tiver um ambiente de vitórias, né, atravessando um momento bom, você tem mais tranquilidade para trabalhar, e aí sim. Dá para blindar? Você acha que esse elenco consegue ser blindado? Cara, tá tudo muito exposto. Demais. Né? Tá tudo muito exposto, é o que eu tô te falando. Se o campo responde, principalmente a parte do campo, ela vai ficar mais tranquila. O que está acontecendo fora, né, em relação a tudo isso, se o campo, né, tiver bem, tiver consequência de vitória, tiver no G2, no G4, no G6, estiver na parte de cima da tabela, né, e jogando bem, essas coisas elas tendem a diminuir, né? Mas você acha que esse time consegue chegar? É difícil, é difícil, né? Eu acho que falta, né, algumas peças, né? Principalmente se você quer atacar bastante. Eu acredito que de todos os laterais do Ceará, o Sanches é o único que tem característica ofensiva, né? Então a gente tem extremas de velocidade, mas de pouco drible. Né? Teve uma vez que eu conversei com o Breno sobre isso, né? Até fizemos uma live e eu falei para ele, falei assim, né? Fiz um comentário que o Ceará ele tem extremas, né? Com pouca capacidade de vencer duelo individual, né? Que é o drible, que é o arraste. Então a gente tem meias, né? No último jogo contra o Atlético Goianiense colocou 4 meias com as mesmas características. Então eu acho que poderia ter variado um pouquinho as características dos atletas, né? Até para do jeito que o Moser gosta de trabalhar, né? Então já dá para perceber que o Sanches vai jogar mais em casa e o Fernando fora, né? Um exemplo, né? Porque o Sanches é mais ofensivo, né? Então no momento que tu tem
mais peças, você consegue rodar mais o grupo e consegue fazer as coisas de forma mais estratégica, para que pede aquele jogo. Mas, culturalmente, o brasileiro não entende isso ainda. Não, ele acha que tem que ter um time titular e dar sequência para aquilo. Né? Mas algumas coisas, elas são diferentes, né? Principalmente isso. Então, daqui a pouco, o Moser pode estar pensando de forma estratégica algum jogo, mas para a torcida não cabe. Sem dúvida. E há uma pressão muito grande por tudo que aconteceu no passado, João. No passado, o rebaixamento, da forma como foi, aí a pressão é muito maior de exigir. Pô, o Ceará estava ganhando um jogo de 1-0, terminou o intervalo estava 1-0. Vai, o time. Um jogo, eu disse, caramba, cara, o time ganhando. Então já há uma crítica muito grande, uma exigência por excelência muito grande. Você percebe isso também? Total. O grau de exigência da torcida do Ceará, ela foi aumentando muito, né, com os anos. Então eu tô aqui há 17 anos. Né, então é perceptível que o grau de exigência ele está cada vez maior. Né, mas agora precisa entender também que o Ceará não passa por um momento financeiro legal. Né, então o poder de contratação do Ceará ele é diferente. O poder de contratação do Ceará ele é diferente. Então, como o Moser fala que... disse, né, melhor dizendo, que não estava querendo contratação e tal, eu também acho que entra muito dentro disso, porque se ele tivesse, né, condições de contratar, eu acredito que ele contrataria. Pô, meus amigos, dava pra gente falar aqui mais umas 3 horas, eu já disse que eu ia pedir à presidente Lena pra gente ter mais meia hora no YouTube para falar, porque não falamos nem de seleção brasileira, nem de Copa do Mundo, não falamos... Queria muito falar sobre o Sub-20 do Ceará, o que é que o João pensa dessa meninada, porque foram muitos bons jogadores agora. Ele falou o João, falou o Júlio, falou o Melk. Gilmar. Tem o Enzo, que eu não sei o que foi que aconteceu com o Enzo. O Enzo, tem um menino que eu gosto muito, que é o Pedro Sli. Pedro Sli, verdade. Veio do Comercial Tietê. Né, eu pontuei ele na Taça São Paulo, ele era sub-17 ainda. E aí quando viram o nome dele lá no profissional aqui, o Sérgio entrou em contato comigo, falou que também já tinha gostado dele. Então é um garoto que joga de segundo, terceiro homem de meio campo ali, que eu vejo com um perfil muito interessante para daqui para frente o Ceará tá utilizando ele. Que maravilha. Olha, não falamos, mas a gente tem muita coisa para falar, então, meus amigos. Pô, João, obrigado, cara. Quando começar o projeto, quando você realmente colocar para frente, venha para cá, venha falar. A gente tem que falar muito mais, você depois vai ter que voltar aqui. O Luiz Otávio disse que voltaria. Tem uma turma que via. O Saulo foi e volta de Saulo, vai ter que voltar. Para conversar um pouco mais. Pô, a gente fala. A gente tinha que falar de seleção também. Falar um pouquinho de futebol internacional, para ver como é que tá o futebol brasileiro, como é que você tá vendo essas mudanças que estão acontecendo. Mas, João, de coração, obrigado, viu, cara? Obrigado. Eu espero que você tenha gostado, porque foi tão bom que passou rápido demais. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, cara. Agradeço o convite, né, o espaço, até para a gente conversar um pouco, esclarecer algumas coisas também, né, que ficaram, né, não ficaram claras, vamos colocar assim. Né, mas o meu obrigado, né, pelo respeito, obrigado por todo o carinho durante todo esse tempo que eu estou aqui. Merecido, que você merece, cara. São Valeu. Pessoas igual Obrigado. a você que a gente admira aqui do lado da imprensa. São jogadores como você, são inúmeros. O futebol cearense, graças a Deus, é pródigo em revelar, mostrar jogadores iguais a você que trabalham com muita serenidade, com muito respeito à instituição e também, claro, muito respeito ao nosso lado aqui da imprensa. Obrigado, João. Valeu, meu velho, eu que agradeço. Valeu. Gente, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram, então deixa seu like, deixa seu joinha no canal do blog no YouTube. E se você está na TVC, olha, não esquece, sempre, todo domingo, 9 da noite, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi o grande João de Ferro, João Marcos, um ídolo da torcida e do Ceará Esporte Clube. Grande abraço, gente. Até a próxima.